E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 2/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Série B, Chapecoense e Amazonas. A Chapecoense é a 9ª e o Amazonas 17º. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Chape, 1-0 e 2-0. Palpite: casa vence, empate e anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Paysandu e Criciúma. O Paysandu é o 20º e o Criciúma 19º. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Ambas marcam não nos últimos 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Ponte Preta e Ipiranga. A Ponte é a 1ª e o Ipiranga 8º. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10. Ambas marcam não em 6 de 10. Palpite: ambas marcam não. São Bernardo e CSA. O São Bernardo é o 7º e o CSA 9º. Nos últimos 5 jogos, o São Bernardo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o CSA venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam não em 6 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o São Bernardo. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Ambas marcam não. Série D, Grupo 8. Marcílio Dias contra São Luís. O Marcílio Dias é o 2º e o São Luís 6º. Nos últimos 5 jogos, o Dias venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Luís venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam não nos últimos 5. Palpite: casa vence, empate e anula. Liga de Primeira do Chile. Cobressal contra Desportes e Iquique. O Cobressal é o 6º e o Iquique 16º. Nos últimos 5 jogos, o Cobressal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Iquique perdeu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Os últimos 2 jogos entre essas duas equipes tivemos uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-1. Palpite: casa vence. Campeonato colombiano, Bucaramanga contra Desportivo Cali.
Nos últimos 5 jogos, o Bucaramanga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cali empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite: casa vence, empate e anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Desportivo Pasto e Laneiros. Nos últimos 5 jogos, o Desportivo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Laneiros venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Pasto. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Pereira e Fortaleza. Nos últimos 5 jogos, o Pereira venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Ambas marcam não em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Pereira. Palpite: ambas marcam não. Campeonato finlandês. Jyväskylä contra Jazz. O Jyväskylä é o 5º e o Jazz 7º. Nos últimos 5 jogos, o Jyväskylä venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Jazz venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram recentemente 2 vezes, com uma vitória do Jazz e um empate. 4-2 e 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Paraguai. Luquenho contra Ameliano. O Luquenho é o 10º e o Ameliano 6º. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho empatou 2 e perdeu 3. Em casa foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ameliano venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Uruguaio. Boston River contra Juventude. Nos últimos 5 jogos, o Boston River venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 4 e empatou 1. Como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 1 ou mais gols na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Juventude. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.